Olá, pessoal do segundo ano. Eu venho agora compartilhar com vocês a minha tela. Eu acho que é a melhor forma de a gente estar desenvolvendo as aulas, né, apresentando para vocês o conteúdo e o material. Eu vinha antes fazendo via aplicativo por celular, então né, a gente vai usando as ferramentas e vai aprendendo e vai melhorando, né? Então agora eu vou fazer via compartilhamento de tela e no cantinho inferior da tela aqui de vocês vai aparecer a minha face, beleza? Então aqui eu estou com a página aberta do Google. Eu vou só fazer o login direto aqui, já automático, para mostrar para vocês o passo a passo para vocês acessarem o meu material. Então, olha só, vamos lá no Google Sala de Aula, nas turmas de vocês, obviamente, né? A gente está falando aqui, esse vídeo é para as turmas de segundo ano do ensino médio. Aqui é o meu sala de aula, então vocês vão ver que tem todas as turmas que eu trabalho pelo estado. Então vamos aqui no segundo ano do ensino médio, eu vou mostrar para vocês qual é o material que eu disponibilizei. Então a gente vai lá em atividades, vamos buscar a disciplina de geografia. Vocês vão perceber que tem dois materiais disponíveis para trabalho. Tá? Então um deles é o capítulo 4, que na verdade é o capítulo 4 todo, só que ele está separado em dois materiais. Um deles vai trabalhar as estruturas geológicas e o outro vai trabalhar as bacias hidrográficas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar as estruturas geológicas. Então, o primeiro material está aqui. Esse que está, terceiro material que está disponível ali, ele só é as orientações do que vocês precisam fazer com este material do capítulo 4. Então, está ali orientando as datas de início e final e término, né, entrega das atividades, as páginas para leitura e as páginas para execução dos exercícios e o livro, qual é o livro que nós trabalhamos. Então aqui eu estou com ele com a versão digital, é só a gente ir lá, aqui ele vai página por página, né? Então eu vou passar página por página, já era para ter aberto isso aqui na verdade. Então, vamos lá. Então vocês têm capítulo 4 do livro de geografia, unidade 2. Então, olha só, ele inicia aqui Brasil, paisagens naturais e ação da sociedade. Então, geologia, leitura necessária, ele vai explicar sobre os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, material riquíssimo que nós temos de minério no Brasil, as formas do relevo, as classificações do relevo e depois vem as águas, que aí é naquele outro material que eu disse para vocês. Então aqui nós temos este material, vou abrir e vou fazer a apresentação para vocês na íntegra exatamente desse material. Vou dar um F11 aqui só para abrir a tela completa. Então está aqui, estrutura geológica do Brasil. Inicialmente o que é a geologia? A ciência que estuda a crosta terrestre. A geologia, o geólogo, quem que é? O pessoal, a pessoa responsável por fazer essa pesquisa, por fazer esse levantamento. Eu sou da área de geografia, então eu só faço um pequeno adereço, uma pequena interpretação sobre esse conteúdo. Tá? Então, o Brasil e as placas tectônicas, a primeira pergunta que eu coloco aqui para vocês é por que não ocorrem terremotos e vulcões no Brasil? Por dois pontos. Primeiro deles, a localização está no centro da placa sul-americana e está longe dos contatos líticos. Então, aqui você tem um mapa do Brasil e as suas placas tectônicas. O Brasil está aqui mais à direita, a nossa placa é a sul-americana e aqui tem a placa de Nazca. Tem o contato entre essas placas, porém o Brasil está afastado dessas bordas. Esse afastamento é o que nos dá essa segurança de não termos terremotos e nem vulcões. As estruturas geológicas, o que elas são? Elas são a parte mais resistente, são os materiais que compõem o solo e o subsolo do nosso planeta. E especificamente a gente está falando do Brasil, então do nosso país. A estrutura geológica brasileira ela é classificada em três formas, né, ou três unidades. Os dobramentos antigos, que vêm muito antes do surgimento da América do Sul, da separação com a África. As bacias sedimentares, que são os materiais que se desgastaram através da chuva, do vento, do calor, do frio, são ações das intempéries. E os crátons ou os escudos cristalinos, que são as formações rochosas mais resistentes, por isso escudos. Aqui vocês têm a apresentação de quando se formou e o que transforma, como que transforma esses dobramentos antigos. Obviamente, vocês vão ver aqui o território brasileiro que é recoberto por esse material,
de bacias sedimentares, nós temos aproximadamente 64%, enquanto os escudos são aproximadamente 36% do território brasileiro. Tá? Aqui está na sequência, olha só, corresponde a 36%. Essas estruturas, quando expostas, são chamadas de escudos. Por que são escudos cristalinos? Porque estão expostos e são materiais, rochas cristalinas ou embasamentos cristalinos. Aqui é um link para vocês acessarem uma imagem qualquer. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma outra aba aqui do Google e vou colocar assim, ó, estrutura geológica do Brasil. Olha só. Aqui você tem vídeos e aqui você tem um mapa. Esse primeiro mapa já dá para visualizar, ele é bem simplificado, mas ele já mostra o escudo brasileiro, a grande porção territorial brasileira, o escudo das Guianas, que é onde nós temos, aqui são formado por orogênese e aqui por epirogênese. E o restante são bacias sedimentares. Então, voltando lá no material, um pouquinho, F11, volta aqui na atividade, vamos abrir de novo aqui. Essas formações rochosas, deixa eu dar um F11 de novo, vocês observaram que tem orogênese e epirogênese. Então, aqui tem uma explicação do que é a geomorfologia, né? É uma ciência que interage com essa transformação da paisagem, ou o modelado da paisagem, e dentro dessa ciência a gente trabalha as formas do relevo. Então, quais são as principais formas do relevo? Isso aqui não é novidade para ninguém. Os planaltos, planícies e depressões, e uma das formas de separá-las ou de classificá-las é a hipsometria. O que é a hipsometria? São as medições de altitudes, beleza? Eu vou falar mais adiante aqui de algumas das classificações, só vou esclarecer para vocês uma curiosidade. O que é uma escarpa? Nada mais é do que uma serra, a gente chama de serra, né? Nós temos dois tipos de formações dessas serras. Tem a escarpa e tem a chamada cuesta. O que é a cuesta? Cuesta é uma espécie de uma serra atenuada. Tá? Então, ela tem uma queda, mas ela é atenuada. Quando você fala em escarpa, existe uma ruptura, uma espécie de um paredão. Né? Então, você tem um paredão de corte da área do planalto para a planície. Não tem uma transição, é abrupto o contato. Então, a gente chama isso de escarpa. A classificação do relevo brasileiro, como que ela se dá? Ela se dá por esses três classificadores. O Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. Isso aqui é literatura clássica, gente. Assim, ó, qualquer situação, qualquer material que vocês forem ler sobre o relevo brasileiro, sobre a formação, vocês vão ouvir falar nesses três caras. O Haroldo, que é o primeiro que fez a classificação do Brasil lá na década de 40. O Aziz, que revolucionou no processo científico, ele conseguiu mostrar algumas coisas que o Haroldo não percebia na década de 60, e o Jurandir Ross é a classificação mais aceitável, porque trouxe classificações mais detalhadas a nível de Brasil, porque trabalhou com o projeto Radan lá na década de 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Quais são as principais diferenças? O Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo em 9 compartimentos. Desses 9, ele classificava por altitude, somente por altitude. O Aziz Absaber usava o critério de classificação por altitude e critério de processos erosivos. Então, você tinha planícies de 0 a 200 do Haroldo, e acima disso, tudo era planalto. O Aziz Absaber, ele classificou que planícies são áreas que perdem material, que acumulam material, desculpe, e planaltos são áreas que perdem material. A curiosidade é que o Haroldo classificou o relevo em 9 compartimentos e aqui foi para 11 no Aziz. Qual que foi a principal diferença aqui? A planície do Pantanal Mato-Grossense. Ela está a 600 metros, 670 metros acima do nível do mar. É uma planície por causa da classificação do Aziz, que caracteriza por processos erosivos. O Jurandir Ross, ele vem com o processo de radar, então foi feito
na década de 70 e 80, um trabalho a nível de Brasil inteiro, para classificar todas as formações vegetais, minerais, solos e altitudes e relevo do Brasil. O principal fator que surge aqui é as chamadas depressões. Então, vou só mostrar para vocês aqui a diferença de um mapa para o outro. Vocês vão ver isso no livro também tem os mesmos mapas, com mais detalhes, né? Classificação do Haroldo, do Aziz, então 9, 11, e aí a do Jurandir Ross, ela vai para 28 classificações, tá? Só que atualizando ela, na verdade, hoje ela já está com 58 classificações do relevo brasileiro. As características do relevo, a Chapada Diamantina, então o que são chapadas, o que são planícies, a própria planície do Pantanal que eu havia citado anteriormente, e as depressões, explicando aqui o que é a depressão. São áreas mais baixas que as demais formas do relevo circundantes. Ou seja, você tem um relevo numa permanência, de repente há um rebaixamento, e aí lá numa certa distância ele retorna para a altura original. Então você tem essa espécie de ondulação, entre aspas, numa grande distância. Isso é chamado de depressão. Muito parecido com a depressão que a gente fala da depressão humana, né? A pessoa tem um determinado tipo de comportamento, de repente ela está abaixo daquilo, a gente chama isso de depressão. Então a gente tem que tentar recuperar ela para o nível de normalidade anterior. O relevo é quase que a mesma característica. Então aqui tem as referências, os materiais que eu acabei buscando para orientá-los, e obviamente o livro de vocês é a principal função. Então vou deixar como fechamento aqui as orientações, os exercícios que vocês deverão estar executando, beleza? Na próxima videoaula eu trago explicações sobre as bacias hidrográficas para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.